Buenas, gurizada, tudo tranquilo? Espero que sim, né? Então, como eu tinha dito, eu quero estar comentando um pouquinho sobre essa peça aqui, ó. Eletroválvula proporcional, conhecida também como EPPR. Essa aqui é uma válvula da Dozan. Na Dozan tu substitui ela inteira, com bloco e a parte elétrica aqui da bobina. E na Hyundai também tu substitui ela inteira, só que ela não vem com bloco, o bloco vem separado. Então, qual é a função dessa válvula aqui, ó? E a importância dela está em pleno funcionamento. A função principal dessa válvula é estabilizar o fluxo hidráulico, aumentando ou diminuindo, tá? Conforme tu seta ali no painel, nos modos de trabalho ali, ela vai angular a bomba ou desangular, aumentando ou diminuindo o fluxo, tá? Das bombas de fluxo variável, né? Por isso que é o nome, válvula proporcional, bombas variáveis, porque ela modula essa vazão da bomba. Assim, ela também é responsável pelo equilíbrio do motor, do desempenho do motor do equipamento, motor diesel, e do sistema hidráulico. Ela faz essa interface de harmonia, harmonizando o funcionamento do sistema hidráulico e o motor. Quando tu faz uma função que exige lá no joystick da escavadeira, que exige o fluxo das duas bombas, tá? Essa válvula aqui, através do sensor de rotação do motor, ela vai fazer o gerenciamento, tá, de fluxo para aliviar o motor vai levantar a rotação, vai elevar a rotação e aí ela vai aumentar o fluxo automaticamente para os dois trabalhar na mesma faixa, tá? Então, para te ver a importância dessa válvula aqui, ó, ela que faz toda a função de equalização entre motor e sistema hidráulico, tá? Bomba hidráulica, sistema hidráulico. Então, a importância dessa função aqui, ó, tá? Então, assim tu vai obter um melhor rendimento, um melhor aproveitamento na operação do equipamento, tá? Então, essa a função dessa válvula que é estabilizar o fluxo e variar a vazão da bomba, tá? Do equipamento. Como é que ela funciona? Tá? Como é que é o funcionamento dessa válvula? Quando tu seta no painel lá, tu vai lá e aperta no painel, seleciona o modo de potência do equipamento, tá? Modo Eco, tá? Isso na Dozan aparece como Eco. Na Hyundai aparece só o E, só a letra E. Modo Eco, tá? De econômico. Modo Standard, de serviço geral, modo geral de operação. E modo Power, modo de potência, tá? Que automaticamente é o modo que tu tem mais potência, tu utiliza tanto o que o motor pode te oferecer, quanto o sistema hidráulico pode te oferecer em fluxo. Então, Eco, Standard e Power, tá? Tu vai lá, tu seleciona um desses três modos no painel, o módulo eletrônico da máquina, que faz todo o gerenciamento, ele vai mandar um pulso elétrico para essa bobina aqui, ó, tá? Para essa bobina aqui ou essa aqui, ó, tá? Que através desse pulso elétrico vai gerar um campo magnético aqui dentro e vai deslocar um spool, um carretelzinho que tem aqui dentro aqui, ó. Vai deslocar esse spool e que esse spool, pela vez dele, vai mandar um sinal hidráulico para o regulador da bomba para angular a placa, para aumentar
ou diminuir a vazão, tá? O fluxo hidráulico. Então, ela pilota a bomba através do sinal hidráulico, mas quem faz o gerenciamento é o módulo. Quando tu seleciona no painel, tu habilita o módulo a mandar um pulso elétrico para estar deslocando esse carretelzinho e estar liberando a passagem para o sinal hidráulico, tá? Conforme o modo de trabalho que tu selecionou lá no painel. Então eu fiz algumas anotações aqui só para isso de uma forma genérica, de uma forma superficial. A intenção não é entrar a fundo com detalhes precisos, exato. Aqui a intenção é para quem não tem noção de como funciona essa válvula ou não tem a noção da importância que tem essa válvula, tá? Passarem a ter. E para quem já tem a noção, talvez eu comente aqui algum dado técnico, mais técnico que o pessoal não conhece. Então assim, ó, eu fiz algumas anotações aqui. No modo econômico, tu tem 1750 RPM no motor, que vai te gerar um fluxo, uma vazão de aproximadamente 148 litros por minuto. Isso numa escavadeira Dozan de 22 toneladas, a 225, DX225, tá? A Hyundai 220, 210, elas são muito próximas, sendo que a vazão da Hyundai é um pouco mais baixa um pouco menor do que a vazão da Dozan. A Dozan ela gera mais fluxo de óleo porque ela tem uma saída da bomba maior. Então elas são muito próximas, é muito parecido os dados aqui da Dozan e da Hyundai, tá? É bem próximo mesmo. No modo standard, tu vai ter uma rotação de 850 RPM e um fluxo aproximadamente de 169 litros por minuto. Modo Power, modo de potência, que é o modo mais forte do equipamento, digamos assim, que tu tenha 100% do equipamento, 100% não, na verdade não, isso aí eu vou falar num outro vídeo. Tu nunca vai ter 100% do teu equipamento, tu vai ter 90% do equipamento na tua mão, tá? Então o modo Power, que tu utiliza 90% do equipamento, tá? De tudo que ele pode te oferecer, tu vai ter uma rotação de 1950 RPM e um fluxo aproximado de 190 litros por minuto, tá? Então tu vai selecionar no painel o modo que tu vai trabalhar, o modo econômico, que vai te dar ali aquela rotação e automaticamente vai te gerar aquele fluxo de hidráulico ali, tá? Se tu trabalhar no modo certo com o equipamento, por exemplo assim, tu vai trabalhar num acabamento, vai dar um acabamento, não precisa do modo que te exige muito hidráulico. Então um acabamento pode muito bem trabalhar no modo econômico, tá? Um serviço um pouco mais pesado, no modo standard, mas se tu trabalhar no modo certo, no modo compatível com determinado tipo de serviço que tu está executando com a escavadeira, tu não vai ter um consumo de óleo elevado, um consumo de óleo combustível, tá? Porque tu está empregando só o necessário naquele determinado serviço. Não vai estar empregando energia a mais, além do que o serviço demanda. Então, automaticamente tu vai ter um consumo normal, tá? Então, de combustível. E a vida útil dessa peça aqui. Mas antes eu quero comentar o seguinte, ó. Acredito que todos devam saber, tá? Que o maior custo de uma empresa de terraplanagem é o consumo de combustível, tá? Uma empresa de terraplanagem, uma empresa de transporte, o maior custo da empresa é sempre o combustível, sempre vai ser o combustível. Então, por isso da importância do cara ter esse cuidado, do operador, do camarada lá, ter esse cuidado
com a utilização do modo certo, para não consumir combustível a mais, para não ter um desperdício de energia. Automaticamente, quando eu falo energia, é consumo de combustível, basicamente, né? Então, o maior custo da empresa é o combustível. Então, tem que ter essa atenção aí, sabe? Tem que ter esse cuidado aí. O operador tem que ter essa sensibilidade de trabalhar no modo certo. Não deixar sobrando máquina, tá? Não deixar faltando máquina também. Eu digo assim, tu está trabalhando no modo econômico, mas tu está arrancando uma pedra, digamos assim, uma pedra grande, que exige força do equipamento, e tu está trabalhando no modo econômico. Automaticamente tu vai desperdiçar energia, tu vai estar consumindo combustível a mais por não estar no modo certo, tá? Beleza? Então vamos adiante. Vida útil dessa pecinha aqui, ó, dessa querida aqui, ó, tá? A vida útil dela depende de alguns aspectos, como manutenção preventiva, como cuidado com aquecimento do óleo hidráulico, tá? Quando eu falo manutenção preventiva, eu me refiro também à utilização do óleo correto. Então, se tu vai usar um óleo na especificação que o fabricante fala, tipo, tu vai lá usar o óleo ISO VG 68 ou 46, que seja no caso da Dozan, ou AW 68 ou 46, AW 46, tá? Tem que ter essa especificação, porque escavadeira é um equipamento de alta performance, é um sistema, um conjunto hidráulico de alta performance, alto rendimento. Então, automaticamente, ele trabalha numa temperatura elevada e numa pressão elevada também. Então, por isso da importância de tu utilizar o óleo recomendado pelo fabricante. Isso tu não precisa usar o óleo, enfim, pode ser um óleo de primeira linha. Um óleo de primeira linha, mas com a especificação técnica recomendada. É importante isso daí, tá? Se tu usar um óleo que não esteja atendendo à especificação técnica, tu tá utilizando um óleo de baixa qualidade, tu vai estar tendo desgaste precoce no teu equipamento. Automaticamente tu vai estar perdendo dinheiro, tá? Por quê? Por exemplo, uma bomba hidráulica, tá? A bomba hidráulica que deveria te durar 10.000 horas, por exemplo, tá? Vai te durar 7, tá? Ou que deveria te durar 15.000 horas, 20.000 horas, tá? Vai te durar 5.000 horas, porque tu não está utilizando o óleo recomendado. Tu vai ter um desgaste precoce, porque aquele óleo não vai lubrificar as peças, o conjunto móvel, quando tiver numa alta temperatura, tá? Porque ele já trabalha numa alta pressão, o óleo vai afinar, vai perder a propriedade de lubrificação dele, vai ter atrito, vai gerar calor. Então, por isso da importância do óleo, da especificação técnica recomendada pelo fabricante. Eu não estou falando de marca de óleo, não estou falando nada de um óleo de primeira linha que atenda à especificação técnica, beleza? Tá, vamos adiante. Então, como eu estava falando, a vida útil da proporcional está relacionada diretamente à manutenção preventiva, tá? Ao tipo de óleo que tu está usando, o período que tu faz a troca, a substituição desse óleo, substituição dos filtros, o período que tu está fazendo a substituição desses filtros. Então, está relacionado diretamente a isso, tá? Mas assim, isso uma experiência minha, pelo que eu tenho acompanhado e as manutenções que eu tenho feito nos equipamentos, ela gira em torno de entre 7.000 horas e 9.000 horas, tá? Depende desses aspectos que eu falei aí, manutenção preventiva e o tipo de óleo que está usando, o período de troca dos filtros, tá? É importante isso é de suma importância. Eu vou fazer um outro videozinho falando algumas coisas de manutenção preventiva, tá? Da importância da manutenção preventiva.
Então, vida útil entre 7.000 e 9.000 horas, tá? Pode ser que dure menos, pode ser que dure mais, tá? Mas depende de hábitos, que eu também vou falar num outro vídeo, hábitos saudáveis para o equipamento, para te ter uma melhor utilização do equipamento em relação à vida útil dele, tá? O período de vida útil do equipamento, tá? Vou fazer um outro videozinho falando disso daí, tá? Então, 7.000 horas a 9.000 horas. Principais falhas. As falhas, quando começa a apresentar falha, ela tem duas falhas principais, digamos assim, que seria a parte elétrica, tá? A parte da bobina. Tá? Eu tô pegando essa aqui mais essa aqui é da Hyundai, ó, de uma Hyundai 220, 210, ó, tá? Ela é mais levezinha. Essa aqui é um chumbo. Essa aqui é com bloco junto, da Dozan. Isso aqui é um chumbo. É bem pesada essa válvula aqui, ó. Tá? Parte da bobina aqui, ó. A parte elétrica, ela costuma apresentar uma falha que quando o equipamento começa a trabalhar muito bem, quando chega na temperatura de trabalho do equipamento, na temperatura normal de trabalho, ela começa a matar o motor. Tá? Existem outras origens de falha que são parecidas, outros sintomas de falha que são parecidas, tá? Mas especificamente nós estamos falando dessa falha aqui da bobina, da válvula proporcional, da EPPR. Então, tu começa trabalhando muito bem com o equipamento, aí ele chegou na temperatura de trabalho, ele começa a matar o motor, tá? Então, aponta para a bobina, tá? Para a bobina. Mas não adianta trocar só a bobina, eu não recomendo trocar só a bobina, eu recomendo trocar a válvula inteira. Tá? Por quê? Tu troca a bobina, tu vai trabalhar aí mais 500.000 horas, vai estragar a parte do carretel aqui do spool. Aí tu vai ter que trocar de novo, tu vai ter que ter mais um gasto com manutenção ali para substituir a outra parte que tu já poderia ter substituído junto, porque, como eu falei, isso aqui é um conjunto, tá? Na verdade é um conjunto, não é uma peça só, é um conjunto. Então essa é a principal falha quando aponta para a falha elétrica. Claro, isso considerando que esteja toda a parte de fiação, a parte de módulo. De módulo pode também dar falha, ter uma falha interna no módulo, uma falha lá no botão de não estar selecionando. Isso considerando essa parte em condições de plena de funcionamento, tá? Então, considerando só a parte da bobina danificada. Motor aqueceu, o equipamento chegou na temperatura de trabalho, ele começa a matar o motor, tá? Aponta para essa bobina aqui, tá? Ou quando tu já dá partida e já sai matando o motor, tá? Aí é a parte disso, é mais comum na Dozan, tu já liga a máquina e já sai matando o motor, tá? Isso aí na parte do bloco, tá? Na parte do bloco, da parte mais mecânica, digamos assim, né? Desse conjunto aqui, ó, tá? Então, as principais falhas, os principais sintomas de falha, né? Então, quando a máquina atinge a temperatura de trabalho no óleo hidráulico e ela começa a matar o motor. Ou quando ela já sai matando o motor, aí aponta para a parte mais mecânica da peça, dessa válvula aqui, do conjunto da válvula. Tá? Reparação. Reparação é substituição, não tem outra forma. Pode também, de uma forma paliativa, temporária, tu pode fixar o fluxo dela, mas eu não recomendo. Tá? Recomendo substituir a válvula, fazer a substituição. Tá? Eu não recomendo pelo seguinte, ó. Tu vai ter uma perda de eficiência do teu equipamento. Automaticamente tu vai consumir mais combustível com um rendimento baixo. Tá? Só um exemplo, assim, ó, só para te ter uma noção. Tá? Tu vai dar rotação no motor, só que porém o teu fluxo a tua vazão hidráulica vai estar baixa.
Não adianta tu levantar, tu elevar o giro do motor, tu vai estar desperdiçando energia, tá? Tu vai estar consumindo combustível à toa, desnecessário. Porque o óleo vai estar, o fluxo da bomba vai estar setado, vai estar fixado numa determinada vazão e não vai passar daquilo. Mas tu vai lá e vai dar rotação no motor para ver se consegue ter uma melhor eficiência, tá? Então, eu não recomendo fazer isso, fixar o fluxo da bomba, tá? Por causa disso. Tu vai sentir no consumo de combustível, tá? Então, hoje seria isso aí. Muito obrigado. É o primeiro vídeo aí que nós estamos fazendo. Estou com ideia de fazer outros videozinhos aí de coisas que eu considero importante e que a gente não encontra no literatura, não encontra informação disponível. Então a gente sempre tem que pesquisar muito, buscar muito para ter um conhecimento, para ter um aprimoramento da nossa mão de obra. Tá? Então agradeço a todos, grande abraço.